Falando um pouquinho sobre os tipos celulares, existem dois tipos de células compondo diferentes organismos. A célula chamada célula procarionte, ou células procarióticas, e a célula eucarionte. Basicamente, dos organismos, dos seres vivos, nós temos 5 reinos. Desses reinos, somente o reino Monera são indivíduos exclusivamente formados por células procariontes, que são as bactérias. Qualquer tipo de bactéria é formado por células procariontes. Os outros reinos, reino protista, nós temos os protozoários e as algas, reino animal, reino vegetal e o reino fúngico, todos são formados por células eucariontes. Falando um pouquinho sobre as principais diferenças entre esses dois tipos de células, as células procariontes, todas elas têm membrana plasmática. Coloquei essa questão da membrana plasmática porque muita gente confunde que a célula, por ser simples, ela tem ou não tem membrana plasmática. Uma célula, para ser célula, ela tem que ser envolta por membrana plasmática. Então, seja ela procarionte ou eucarionte, ela é envolta pela membrana plasmática, que é uma bicamada de fosfolipídio. A principal característica de uma célula procarionte, que a difere das células eucariontes, é a ausência de um envoltório nuclear, ou seja, a ausência da membrana nuclear, que também é chamada de carioteca. Logo, todo o conteúdo que deveria ficar dentro do núcleo, no caso dos procariontes, esse material fica disperso no citosol da célula. Então, as células procariontes não têm carioteca, e o local, o ambiente onde eu encontro esse material genético é chamado de nucleoide. Não é um núcleo, é um nucleoide. Uma outra diferença dos organismos das células procariontes é a ausência de organelas membranosas. Então, nós vamos ver uma lista de organelas. Essas organelas eu não vou encontrar nas bactérias. Organelas membranosas estão ausentes nos procariontes. A outra questão é o genoma. Como que é o material genético de um procarioto? O material genético deles é um material genético circular. É uma dupla fita de DNA, mas circular e não linear. Além disso, os procariontes, eles têm um único cromossomo. Diferente dos organismos mais complexos, que têm N cromossomos, no caso das bactérias, eles só têm um único cromossomo. E ainda, outra diferença é, dentro do DNA dos procariontes, não existe o que nós chamamos de intron, que é um trecho de DNA que não aparece na proteína. Então, todo o material genético de uma bactéria é codificado em produto final, diferente dos eucariotos, que durante o processo de expressão gênica há a necessidade da retirada desses introns, porque não vai aparecer no produto final, que é a proteína. Além disso, alguns procariotos, além desse genoma circular, que é o principal genoma, o cromossomo único dele, eles possuem um DNA extracromossomial, que é o que nós chamamos de plasmídio, que também é uma fita de DNA circular. E o que tem nesse plasmídio? Em geral, tem genes que conferem a eles vantagens evolutivas. Então, não é essencial à vida, mas se está presente, confere a ele vantagens evolutivas, como, por exemplo, a resistência a alguns antibióticos. Uma outra característica é, os procariotos, as células procariontes, externamente à membrana plasmática, possuem uma parede celular. E é importante a gente saber que essa parede celular é formada principalmente de uma substância complexa chamada de peptídeo-glicano. Além disso, além dessa parede, algumas células procariontes possuem a capacidade de produzir uma cápsula gelatinosa, que envolve então a parte mais externa dessa célula, e essa substância é bastante importante para a adesão dessa célula ao ambiente e está relacionado também muitas vezes com uma certa resistência ao sistema imunológico. A membrana plasmática das células procariontes pode ser formada de dobras, pode haver algumas dobras nessa membrana plasmática. Essas dobras são chamadas de mesossomo, que têm participação tanto no processo de divisão celular deles, dos procariontes, como no processo metabólico de produção de energia. Outras duas diferenças muito importantes, bastante cobradas nas provas, os procariotos, as células procariontes, elas não têm citoesqueleto, que é o esqueleto de uma célula que está relacionado a uma série de processos. Então é uma célula bem mais simples. E a outra questão é o ribossomo, que é um organoide, não é uma organela membranosa, responsável pela produção de proteína,
no caso dos procariontes, eu digo que ele é um ribossomo 70S, certo? Fazendo um comparativo, no caso dos eucariontes, como eu falei, a membrana plasmática é característica de toda e qualquer célula. Os eucariontes possuem a carioteca, então o núcleo já é individualizado, o material genético está organizado dentro desse ambiente nuclear. Há a presença das organelas membranosas, então mitocôndria, lisossomo, tudo isso eu vou encontrar nos eucariontes. O ribossomo deles é um ribossomo um pouco maior, com a mesma função, síntese proteica, mas eu digo que são ribossomos 80S. Os eucariontes, eles possuem esse esqueleto, esse citoesqueleto, que é formado por 3 tipos de filamentos. Os microtúbulos, os filamentos de actina, que também podem ser chamados de microfilamentos, e os filamentos intermediários. Outra questão é a organização do material genético dos eucariontes. O material genético deles, por ficar dentro do núcleo, há necessidade de uma compactação maior. E essa compactação é feita em volta de proteínas chamadas de histonas. Proteínas essas que eu não encontro nos procariotos. E por fim, algumas células eucariontes possuem parede celular externamente à membrana. E aí a composição é diferente. Por exemplo, a parede celular presente no reino fungi, a parede celular dos fungos, ela é composta de um polissacarídeo chamado de quitina. Enquanto a parede celular das células vegetais é formado por um polissacarídeo, um carboidrato chamado de celulose. Então essas são características que diferem bastante uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Vamos fazer uma questão da nossa apostila, a primeira questão do módulo de organelas, a questão número 1, a questão da Unicamp de 2014, falando sobre algumas características das células presentes dentro dos reinos. Então a questão traz parede celular, depois a questão fala da membrana nuclear, membrana plasmática e o DNA. A alternativa A diz que fungos e protozoários possuem 2 e 4. Fungos são organismos eucariontes, então ok, eles têm membrana nuclear. Protozoários também, então tá ok essa questão. Ainda nessa alternativa, ele diz que fungos e protozoários possuem DNA. DNA qualquer indivíduo, qualquer célula possui. Então, fungos são organismos eucariontes, portanto, ok, eles têm membrana nuclear. E fungos e protozoários têm DNA. Isso é regra para o ser vivo. Então, resposta da questão número 1, letra A.